Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos nesta manhã. Amém. Ontem nós iniciamos o nosso estudo sobre o tema da nossa conferência e, aproveitando o dia do Senhor, nós seguiremos tratando sobre ele e falamos sobre a necessidade da igreja em todo o tempo quanto à sua pureza doutrinária. E a reforma, ela só ocorre, ela só chega até nós através do restabelecimento da verdade, da redescoberta da importância da genuína palavra de Deus. Nós então mostramos aos irmãos, biblicamente, que o fundamento da nossa fé cristã é a doutrina, e a doutrina ou o ensino cristão, ele provém da Escritura. Nós o encontramos nela. Toda a Escritura, portanto, é inspirada por Deus, diz o Senhor, e ela é útil para todas as áreas da vida do crente. Vimos também que essa doutrina, ela tem um centro, e o centro de toda a doutrina cristã é Cristo Jesus, o Senhor da igreja, o Rei dos reis, aquele que é o cabeça de seu povo. Nós percebemos então que a partir daí, toda a fé cristã reformada, ela é organizada, ela é sistematizada. E a verdade, então, de Deus não é apenas para ser crida, mas ela precisa ser celebrada quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo. É a culminância de tudo. É a razão maior porque nós fomos criados, para a glória de Deus, para adorá-lo e glorificá-lo para todo sempre. A nossa herança, portanto, ela fala sobre isso e ela é carregada disso. Eu procurei mostrar aos irmãos vários exemplos dos nossos pais espirituais, século XVI, os reformadores, os puritanos do século XVII, os missionários que chegaram até nós, na primeira metade do século XIX, no Brasil, todos eles tinham o mesmo compromisso: fundar igrejas, plantar agências do reino, que são as igrejas de Cristo em nossa nação, tendo como fundamento da fé a palavra de Deus. Vimos que as muralhas, então, que protegem a doutrina são aquelas que nós herdamos e cremos e confessamos. São os nossos padrões de fé, os credos e confissões. Por exemplo, os presbiterianos, eles adotam padrões de fé ou símbolos de fé, os catecismos e a nossa confissão de fé. Então, estes documentos, irmãos, não são abstrações da fé, mas são consolo para a nossa alma, à medida em que eles expõem fielmente a Escritura Sagrada. Nos ajudam a entendê-la de forma organizada e sistematizada. Isso vai nos ajudar a resistir aos ventos de doutrina e ventos de pensamento e ideologia do nosso tempo. Não há nada novo debaixo do sol, escreveu Salomão, meus irmãos. E as verdades do mundo, elas sempre serão as mesmas desde o Éden. Tentarão promover o engano, o desvio da nossa direção como cristãos no caminho da fé e sempre pautarão pelas mesmas coisas. Uma delas, tentar relativizar a verdade, ou seja, não existe uma única verdade, mas existem várias verdades. Não existe apenas um caminho, mas existem vários caminhos. Ontem eu citei o exemplo, e aqui apenas uma correção, não Filipe, mas Tomé, quando Jesus confortava os seus discípulos em João 14, e Tomé então disse, o discípulo incrédulo: nós não sabemos o caminho, Senhor, mostra-nos o caminho, e isso nos basta. E Jesus então, no versículo 6 de João 14, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, existe uma verdade absoluta, essa verdade ela é eterna e ela está centralizada em Cristo e revelada em sua santa palavra. O fundamento da nossa fé, então, vai produzir pureza doutrinária na igreja, porque nós não vamos buscar outras verdades anunciadas pelo mundo, mas a verdade única, clara e eterna, que é Jesus Cristo. Vai nos ajudar também a resistir aos ventos do liberalismo, que sempre nos pressionarão a adaptar a fé cristã ao espírito do nosso tempo. Se cada geração, escreveu Joel Bick, redescobrir a centralidade da palavra, permanecerá firme, mas se não redescobri-la, perecerá espiritualmente.
vimos também que isso vai resgatar a valorização da fé, do ensino fiel, da Escritura Sagrada e também mostrar o que de fato é a igreja, conforme 1 Timóteo capítulo 3. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Hoje eu queria convidá-los para que abrissem comigo a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Ela já foi objeto da nossa liturgia desta manhã. A partir do versículo de número 13, eu gostaria de ler para vocês, irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 13. A segunda mensagem ou palestra tem por tema chamados à santidade, a piedade na vida da igreja. Nós vamos trabalhar então um pouco sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Até aqui a leitura da palavra. Essa seção da carta de Pedro, no primeiro capítulo, fala sobre essa chamada à santidade. Ela é importante, ela é necessária para que a piedade na vida da igreja ela seja algo real, experimental. Devoção a Deus significa piedade. Submissão à sua palavra significa piedade. Fervor espiritual e amor pelo Senhor significa piedade. E tudo isso, irmãos, parte do princípio do que vimos ontem. A partir do resgate da palavra de Deus, o Espírito Santo, então, autor divino da palavra, ele começa a agir e operar no meio do seu povo. Introdutoriamente, irmãos, eu gostaria de lembrar aos irmãos, ou lembrar a vocês, que a reforma do século XVI não foi apenas um movimento de retorno à palavra. É importante lembrar isso. A reforma do século XVI, da qual nós somos herdeiros, não foi apenas um movimento de retorno à sã doutrina, mas também foi um movimento de santidade. Por exemplo, Martinho Lutero, reformador alemão, ele disse certa vez que quando ele acordava logo cedo, e ele sabia que o dia seria desafiador e ele teria maior quantidade de trabalho para fazer, ele gastava maior tempo em oração. Ele não ia diminuir o tempo de oração, que é algo que normalmente nós fazemos, já perceberam? Quando nós temos muitos afazeres e atividades, muitas delas até lícitas, que o Senhor nos confia diariamente, a primeira reação que a gente toma é diminuir as nossas disciplinas espirituais para adequar a nossa agenda. Lutero entendia diferente. Ele entendia que isso exigiria dele gastar mais tempo em devoção, a fim de que ele pudesse ter sucesso na execução de todas as outras tarefas. Então, a reforma foi um movimento de santidade. Há uma obra já traduzida em língua portuguesa que eu recomendo que vocês leiam fortemente, escrita por João Calvino, reformador de Genebra, A Necessidade de Reformar a Igreja. Calvino escreve e, na verdade, é uma carta, um manifesto. Bullinger pede que ele faça isso, que ele mostre as razões por que a reforma era necessária na Europa. E ele vai usar como argumento importante a necessidade da reforma para o resgate da piedade cristã, quando ele disse que se a adoração não fosse resgatada, a reforma não avançaria. Então, não era simplesmente pregar a palavra, mas era
aplicá-la na esperança de que os resultados benéficos da pregação se tornassem práticos. Ou seja, fosse algo experimental. Os reformadores, então, não se contentaram em corrigir a teologia nos livros, que é uma acusação tão frequente daqueles que não gostam de falar sobre o tema. Na realidade, eles buscavam, irmãos, ver a verdade de Deus modelando a vida do povo. Calvino, por exemplo, afirmou que a doutrina cristã não pode permanecer nas alturas da especulação, mas ela deveria descer ao coração para moldar a vida. Em sua famosa obra, As Institutas, ele escreveu: a doutrina não é um mero conhecimento, observe, mas deve descer ao coração e moldar a vida. Paulo já havia escrito sobre isso, em 1 Timóteo capítulo 6. Paulo escreveu e disse a Timóteo que a sã doutrina é sempre segundo a piedade. Em outras palavras, a verdade da fé reformada só é plena quando produz santidade na vida da igreja. Porque senão seremos um grupo de intelectuais, de pensadores, de homens e mulheres dados à reflexão. Não. A pregação sempre teve por objetivo sacudir as estruturas da igreja. Depois da doutrina sendo ensinada, a resposta então deveria ser dada. E o que tudo isso tem a ver comigo? Na verdade, irmãos, isso era uma reprodução do modelo de pregação e ensino de Jesus. Se vocês notarem bem, o nosso Redentor sempre ensinava, ilustrava e aplicava. Você lembra? Mateus capítulo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Doutrina: olhai os lírios do campo, observai as aves dos céus. Ilustração: se Deus se preocupa com as ervas do campo e com as aves dos céus, quanto mais com vocês. Aplicação. Muito simples, porém extremamente poderoso. Ensino, ilustração, aplicação. Qual era o objetivo então? E o Senhor deixou esse modelo para os apóstolos e para a igreja no novo pacto, que tudo aquilo que é extraído da Escritura deveria produzir uma vida santa. Portanto, uma igreja reformada, irmãos, ela não é chamada apenas a confessar a verdade, mas ela também é convocada por Deus a viver de maneira santa diante de um mundo em trevas. Qual o testemunho que damos todos os domingos? Esse é o 35º domingo, dia do Senhor, em todas as partes do planeta, quando o povo de Deus se reúne, enquanto boa parte dos homens estão lá fora, entretidos com os valores e os prazeres deste mundo. A igreja testemunha que a verdade do Evangelho ela só é plena quando produz um desejo santo no coração de um homem de adorar a Deus. Então, o que é que eu gostaria de trabalhar hoje com vocês, irmãos? Primeiro, eu gostaria de destacar, com base na passagem lida, que a santidade ela é obra do Espírito Santo de Deus. A santidade é obra do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo de número 8. O apóstolo Paulo descreve em Romanos 8 a vida cristã como uma jornada segundo o Espírito Santo de Deus. Veja a partir do versículo de número 1, Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Notem, ele está contrastando a vida na carne, que é uma forma bíblica de se dizer que o homem não foi ainda regenerado, ele não nasceu de novo, e portanto ele não pode ver o reino de Deus e nem entrar nele, e a vida do Espírito. O que o apóstolo Paulo está aqui defendendo, que aqueles que são de Cristo, eles foram libertos da condenação e agora andam debaixo de uma nova lei. Observem o verso 10, continuando. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Veja, ele vai lembrar, a caminhada agora é segundo o Espírito, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ou seja, os que estão em Cristo, segundo as palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo mesmo Espírito, foram libertos da condenação. Agora caminham nesta vida, em uma jornada espiritual, rumo a Canaã celestial, debaixo de uma nova lei, e esta lei é chamada de a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Por isso que a linguagem, irmãos, no Novo Testamento, ela ganha forma, e ela se completa em um padrão que o Senhor estabeleceu no passado. Ele liberta um povo de uma escravidão de 400 anos para conduzi-lo a uma terra que mana leite e mel. Ele salva um povo para a sua glória, mas não o dispersa, porque o reúne e o conduz sob a liderança de um mediador. Ele liberta um povo e vai lembrar que essa liberdade se deu pelo sangue, e não por méritos ou obras, porque Deuteronômio 7 diz, o Senhor, através do profeta Moisés, Deus não escolheu vocês porque vocês eram mais bonitos, mais fortes, mais impressionantemente poderosos, mas porque Ele amou vocês. É o que nós ouvimos aqui, irmãos, todo dia do Senhor. Deus nos recebe e nos convoca para adorá-lo, e nós entramos com ações de graças e louvores, mas logo depois Ele nos lembra como nós entramos aqui todos os domingos. As nossas mãos estão sujas, os nossos pés também, e lameados de uma semana em que caminhamos neste mundo, na poeira e no chão desta terra, caída, mundo quebrado pelo pecado. E nós também somos pecadores, ainda marcados por este pecado. Mas então Ele nos lembra novamente a razão por que nos convoca e nos recebe. É para ouvir a nossa sincera confissão de que nós temos um Redentor, um mediador, e que não foi por prata ou ouro que Ele nos libertou da escravidão do nosso pecado, mas pelo precioso sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele então nos lembra as palavras de perdão. A nossa fé fortalecida novamente
nós lembramos qual é a nossa caminhada, com quem andamos, quem está habitando em nós e no meio de nós. E Ele mantém a nossa direção, mais uma vez. Paulo, então, irmãos, aqui nos ensina duas coisas fundamentais. A primeira delas, santidade não é uma conquista humana, mas é resultado da regeneração, fruto da regeneração. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Isso é regeneração. É trazer alguém que estava morto à vida. É o que o Senhor fez conosco. Ele nos despertou da morte espiritual e nos deu vida em Cristo Jesus. O homem natural, irmãos, ele pode até imitar as virtudes da fé cristã, mas ele jamais alcançará a verdadeira santidade, porque lhe falta uma coisa, o que o apóstolo Paulo nos lembra aqui: ele não tem a habitação do Espírito. O Espírito não testifica com ele, com a sua alma, que ele é filho de Deus. Lembro há muitos anos de um senhor que chegou muito empolgado lá na igreja, e ele se envolveu rapidamente com a igreja, ele não faltava aos cultos, às reuniões de oração, ele estava extremamente empolgado com tudo. Mas um dia uma mensagem o tocou profundamente, justamente no âmago da sua alma, por um pecado que ele não conseguia se libertar, e ele não conseguiria fazer isso sozinho. E à porta, cumprimentando a todos, ele chegou para mim chorando e disse: pastor, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Infelizmente ele nunca mais voltou, assim como aquele jovem rico. Ele amou mais aquilo que para ele era riqueza e não aceitou o chamado de Cristo de deixar tudo para trás e segui-lo. Essa é uma verdade, irmãos, que é preciosa para nós, porque nós somos lembrados todos os dias porque nós estamos aqui. Não é porque nós somos a terceira ou quarta geração de crentes em nossa casa. Não é porque um dia nós decidimos vir à igreja e então nós somos melhores e maiores do que aqueles que nunca vieram. O Senhor sempre nos lembra que a razão e o motivo maior é porque Ele decidiu nos amar e Ele decidiu nos dar vida e nos dar agora uma nova direção segundo o Espírito Santo. A segunda lição aqui que Paulo nos ensina, irmãos, é que o Espírito aplica em nós os méritos de Cristo. Ele é chamado de o Espírito da verdade. João 14 fala sobre isso. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber e, portanto, não pode crer. É uma nota importante. O Espírito, então, nos une à morte de Cristo para que nós experimentemos duas verdades muito profundas ensinadas na Bíblia sobre a doutrina da santificação. A santificação na vida, na alma do cristão, ela possui duas faces. A primeira delas é a mortificação diária do pecado. Nós devemos fazer morrer diariamente a nossa natureza terrena. O sexto mandamento diz que nós não devemos cometer assassinato. A gente só pode matar um homem diariamente. E este homem é o velho homem que habita em nós. Esse a gente deve matar mesmo. Só ele. A mortificação do pecado, então, ensina que nós devemos buscar no Senhor fazer morrer todos os dias essa natureza terrena. O outro aspecto da santificação é a sua vivificação. Nós morremos para o velho homem e nós vivemos para Cristo. Quanto mais vivemos para Ele, nós então morremos para o mundo. Mas a Escritura nos lembra algo importante. O Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa. O Espírito Santo pode ser entristecido por nós. Suas santas influências podem ser sufocadas. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz a nós: não apaguem o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Nós não vamos destruir aquele que é Deus.
Nós não temos poder para isso, mas nós podemos nos afastar dele, nós podemos resistir às suas santas influências, e então nós não vamos desfrutar da verdadeira piedade. Esse movimento da morte para a vida é interessante. Em suas Institutas, Calvino comenta, e ele diz assim: toda a vida do cristão deve ser um exercício contínuo de mortificação e vivificação. Por que é importante falar sobre isso, irmãos? Porque Cristo comunica a nós benefícios, bênçãos. Os nossos padrões de fé falam sobre isso, são ensinados nas Escrituras. E esses benefícios, chamados de meios de graça, são instrumentos que nós devemos usar para nossa disciplina espiritual, a fim de mortificar os feitos da carne e viver e crescer espiritualmente para Cristo. Palavra, oração, sacramentos, todos eles são meios de graça. Catecismo Maior fala de comunhão. Quando nós desprezamos a congregação e desobedecemos a ordem apostólica em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. O que é que vai acontecer? O que os antigos costumavam dizer: uma brasa afastada da fogueira, ela apaga lentamente. O que é que acontece quando a gente deixa de vir para a igreja? A gente esfria. É natural que isso aconteça, porque o velho homem, ele começa a se fortalecer. Então, irmãos, os meios de graça, eles precisam ser utilizados por nós, assim como um médico passa para nós uma dieta, assim como um instrutor, ele passa para nós uma série de exercícios para o bem-estar do nosso corpo físico, a fim de que nós desenvolvamos. Se nós não exercitamos, então, a nossa alma, nós nunca vamos crescer em santidade de vida. Em outras palavras, a santidade ela não é estática. É importante lembrar isso. Justificação acontece uma vez só. Justificados, pois, mediante a fé, Romanos 5:1, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É algo que acontece uma vez só. A santificação, ela é um processo diário, em que o Espírito Santo, ele vai operar em nós. Filipenses capítulo 2 nos lembra isso. Tanto o querer quanto o realizar do nosso Deus. Isso é obra do Espírito. Jesus prometeu que enviaria este outro Consolador com esse objetivo, irmãos. E sem o Espírito, toda tentativa de santidade, ela degenera em moralismo ou em mero formalismo religioso. É muito comum em nossos dias. Eu tive um amigo que pregou anos atrás, um missionário americano, para o nosso presbitério sobre esse tema, e ele disse assim: todos nós, enquanto cristãos, temos um fariseu dentro da gente. E se a gente não luta contra ele, facilmente ele se estabelece. São aquelas regrinhas que começam a surgir na igreja, que não tem nada a ver com Bíblia, mas que começamos a estabelecê-las como se fossem a verdadeira religião. Elas maqueiam aquilo que Paulo vai dizer, não tem poder e valor nenhum contra a sensualidade. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas todas as comunidades de fé que são rigorosamente legalistas, elas escondem terríveis pecados na área sexual. Como é que nós nos libertamos disso? Nós temos a lei de Deus. Salmo 19, a lei de Deus é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Nós não precisamos de mais nada. Nós temos o Evangelho, ele nos dá a direção do que nós devemos fazer. Mas quando nós nos esquecemos disso, nós começamos a nos tornar apenas formalistas da religião. E aí nós fazemos aquilo que precisa ser feito por obrigação. Não há mais sentimento de gratidão. Não há mais o quebrantamento sincero pelos pecados que cometemos.
nós passamos a ter dificuldade até mesmo de pedir perdão uns aos outros, porque nós desobedecemos a lição bíblica de que não devemos nos considerar maiores do que o nosso irmão. Com o Espírito Santo agindo, entretanto, a santidade ela começa a acontecer. Porque a santidade, irmãos, ela é fruto da graça soberana de Deus, que não apenas ordena sede santos porque eu sou santo. E lembrem-se, esse foi um ordenamento de Deus em Levítico para o povo de Deus, que virou padrão. Mas essa ordem também não apenas nos leva a entender que o Senhor exige isso da gente, mas o Deus que nos exige isso, Ele também vai providenciar, repito, os meios para que nós busquemos a vida de piedade, para que nos conformemos à imagem de seu Filho. Então, irmãos, a questão é muito prática. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus, você é um crente, faça bom uso dela. Você pode hoje, pelo Espírito de adoção que Cristo te concedeu, você não está mais escravizado, não é mais um espírito de escravidão que deixa você com medo. Você é um filho de Deus por adoção. Use o meio de graça que é a oração e aproxime-se de Deus como Ele deseja que você se aproxime, chamando-o de Pai. O espírito de adoção faz com que você clame a Deus em oração, chamando Abba, Pai. Você tem uma mesa preparada pelo Senhor, não a negligencie, pois só participam dela aqueles que hoje têm paz com Deus. A ceia do Senhor é a culminância de uma refeição ou de um sacrifício estabelecido por Deus no passado, que era chamado de sacrifício de paz, shelamim, de onde vem a palavra shalom. Shalom na Bíblia não apenas significa paz como o mundo quer ou deseja e busca, mas fala sobre redenção, restauração. Essa é a paz que nós experimentamos em Cristo. Esse sacrifício no passado, ele não era todo consumido para Deus. Deus ordenava que este sacrifício, depois que ele aceitava aquele que envolvia a expiação, o perdão, ele ordenava que aquele sacrifício fosse comido na presença dele. Era a celebração da paz. Era um delicioso churrasco que acontecia na presença do Senhor, no tabernáculo, posteriormente no templo. Você só come na mesa de alguém com quem você tem comunhão, unidade, amor. Não negligencie isso. São meios pelos quais, irmãos, o Senhor então, Ele promove a vida de santidade em nosso meio. Os puritanos insistiam que não bastava combater pecados isolados, mas eles defendiam que era necessário depender constantemente do Espírito para matar o pecado em sua raiz. O clássico escrito por John Owen, pedaço dele traduzido para nós, A Mortificação do Pecado, diz o seguinte: se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, vivereis. Qualquer outra maneira de mortificação que não seja pelo Espírito, conclui Owen, não passará de farsa e alto engano. É pelo Espírito. E lembrem-se, como opera o Espírito? Pela palavra. É sempre assim. A santidade é essencialmente, meus amados irmãos, vida no Espírito. Como essa vida começa? Na regeneração. Pare e pense um pouco no dia em que você nasceu de novo. Foi ali onde tudo começou. Ela prossegue na santificação. Nós precisamos passar pelo deserto deste mundo. O Senhor poderia ter conduzido o povo de Israel rapidamente, questão de dias para Canaã. Mas não demorou muito. O povo começou a agir como por vezes nós agimos também. Começou a reclamar, começou a murmurar,
começou a duvidar de Deus. Por isso que o Senhor permite que por vezes nós soframos, passemos por provações. As provações da nossa fé, elas são necessárias para que a gente aprenda, para que a gente amadureça. Eu lembro que quando minha filha era pequena, ela gostava de chegar perto do fogão. Criança tem atração por fogo, principalmente nordestino. Gosta dos fogos. E a gente dizia, não se aproxime, dói, queima o dedo. Ela ia com o dedinho e voltava. Até que um dia, o fogão havia sido desligado por minha esposa, ela estava próxima, ela decidiu desobedecer. Eu deixei ela fazer o que ela queria fazer. Ela nunca mais colocou o dedo na boca do fogão. Deus permite que a gente faça isso, às vezes, passe por isso, para a gente aprender. Não porque Ele tem por objetivo nos fazer sofrer por sofrer, mas Ele objetiva nos levar a crescer. É o que Ele deseja. Então, o deserto desse mundo pelo qual passamos, por onde peregrinamos, onde muitos de nós seremos enterrados, é necessário. Mas lembrem-se, o Senhor permite que estas coisas aconteçam, porque passando pela regeneração, santificados pelo deserto desta vida, nós vamos então experimentar uma culminância gloriosa no dia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Se com Ele sofremos, Romanos 8, com Ele também seremos glorificados. Tudo termina em glória, glorificação. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a Bíblia diz, então o corpo desta morte desaparecerá, o último inimigo a ser vencido será derrotado, e ele se chama morte, e os nossos corpos serão glorificados, assim como o de Cristo é. Incorruptíveis seremos assim como Ele é, mas para isso nós precisamos passar por todo esse processo de santificação, onde o Senhor vai moldando o nosso coração. Segunda verdade que eu queria destacar nesta manhã é que a união com Cristo é o fundamento da santidade do crente. Se não estivermos unidos a Cristo, é impossível que sejamos santos como Ele é santo. E lembre-se, a palavra santo tem um aspecto de separação muito importante. Uma vez que somos chamados de santos na Bíblia, nós fomos separados do mundo para Deus. Agora, perseguimos a santificação, porque não somos perfeitos, para nos amoldar à imagem do nosso Redentor. A raiz da santidade, ela não está, desse modo, no esforço do homem, mas em sua união vital com Cristo. Não há vida, irmãos, para nós sem Cristo. Isso é tão claro quando nós conhecemos o Evangelho, porque o apóstolo João, escrevendo, diz que tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o universo depende de Cristo. Mas aí ele completa e diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Todos dependem de Cristo para viver. E eles negam isso diariamente. Mas os crentes sabem qual é a razão da sua existência, da sustentação de um universo grandioso e, acima de tudo, a manutenção da sua salvação. É aí onde nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a doutrina da nossa união com Cristo. Essa é uma das doutrinas centrais da Bíblia, é uma das doutrinas fundamentais da nossa fé reformada, mas ao mesmo tempo é uma das doutrinas mais pastorais. Por que eu estou dizendo isso? Abram comigo no Evangelho de João e vejam capítulo 15, quando Jesus usa aquela imagem da videira e dos ramos. Veja que interessante. No versículo de número 1, Jesus declara assim: eu sou a videira verdadeira
e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aí no verso 5 ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A partir do capítulo 13, Jesus Cristo, ele encerra a sua palavra dirigida a todos os homens e ele vai centralizá-la apenas aos 12. Você pega o capítulo 14, o capítulo 15, a famosa oração sacerdotal, tudo aquilo ali está sendo dirigido àqueles homens. Quando ele se dirige aos seus discípulos, veja a declaração dele, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui Cristo está declarando que ele é a fonte de toda a santidade. Ninguém tem vida eterna à parte de Cristo, irmão. Ninguém pode buscar e viver uma vida santa longe dele. É preciso estar unido a Cristo, permanecer em Cristo, ser alimentado por Cristo, o pão da vida, para ser santo. Então é muito mais do que tentar fazer algumas coisas, mas fazê-las pela fé. É confiar em sua provisão. É entender que ele é a fonte da nossa sustentação. O apóstolo Paulo, ele resume isso de maneira muito clara quando escreveu aos Gálatas. Ele disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É essa compreensão prática que eu devo buscar. E a vida que agora vivo na carne, continua o apóstolo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estou unido a Cristo, porque um dia ele decidiu me amar. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Isso é maravilhoso, irmãos. E quando nós lembramos que essa promessa, ele não deu somente para nós, mas também para os nossos filhos, nós o amamos mais. Veja que essa verdade, ela deve ser clara para a nossa vida de fé. A raiz de toda a santidade é a união com Cristo. Não há vida santa sem comunhão com Ele. Não tem como. Eu posso até ser um homem honesto, eu posso até ser um homem íntegro, mas eu nunca experimentarei aquilo que só um crente pode experimentar. Certa vez eu conversava com uma senhora da igreja e ela se arrependia muito porque em sua juventude ela escolheu casar com um homem não cristão. Ela sabia que estava errado, ela não aprendeu isso de seus pais, mas ela quis fazer aquilo que o seu coração desejava. E foi o grande erro dela. Jeremias 17 diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Nunca siga o seu coração. Bom, ela decidiu e ele era um bom homem. Sério, trabalhador, honesto, íntegro, bom pai para os seus filhos, bom marido para a sua esposa, mas sabe o que fazia com que ela sofresse? Ele nunca a impediu de ir à igreja e levar os seus filhos, mas ele nunca ia. Quando ela chegava em casa, animada com o que era pregado, as promessas de Deus, a fé, a esperança e o amor não estavam em seu coração. Ele não tinha desejo de ir para o céu.
Ela não podia compartilhar isso com ele, ela não podia orar isso com ele, e isso a matava. Por que razão? Santificação sem comunhão com Cristo não existe. Então não confundamos santificação como oralismo, com ser um cara legal, fazer as coisas direito. Quando a gente evangeliza, a gente ouve muito: não, pastor, eu não preciso disso. Eu não roubo, não mato. Eu não uso droga. Não bebo, não fumo. Sou um homem de família. Sou um patriota. Eu não preciso disso. Eu creio em Deus. Nada disso adianta. Ele está condenado do mesmo jeito. Porque ele está fiado em suas obras. Naquilo que ele é, naquilo que ele faz. Eu. Perceba, irmãos, a raiz então de toda a santidade, quando você lembra que nada disso que você possui um dia foi conquista sua, foi conquista própria, foi Cristo que te deu, e você não merecia nada disso, assim como eu também nunca mereci. Santidade, portanto, meus amados irmãos, não é simplesmente obedecer a regras ou acumular méritos religiosos, mas viver unido a Cristo, ser participante da sua morte e ressurreição, sofrer com Ele, porque você sabe que, Romanos 8, quando continua, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo: porque eu estou bem certo que os sofrimentos deste tempo presente não se comparam à glória que está por vir, ou à glória a ser revelada em nós. Isso é união com Cristo. Vocês lembram que Paulo apanhou muito, foi preso, passou por naufrágio, perseguido. Mas ele pode declarar isso para os irmãos: esse sofrimento não é nada comparado à glória que está para vir. É isso que nós devemos considerar, meus amados irmãos. Viver unido a Cristo, ser participante da sua morte e ressurreição. Essa é a união objetiva, prática, pela fé. Ela é experimental. Ela se revela na comunhão diária de oração, na maneira como nós lidamos com a palavra, como participamos dos sacramentos. Veja o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, ele reforça isso, por favor. 2 Coríntios capítulo 3, verifiquem comigo. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 3. Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ele está falando de liberdade hermenêutica. Eu tenho liberdade de ler, interpretar a Bíblia, ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus e conhecer as verdades do Evangelho. E aí ele prossegue, ele diz, verso 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, é a contemplação de Cristo que nos transforma a sua imagem. Nós não precisamos de imagem de Jesus para isso, pois ele disse que bem-aventurados são os que não viram e creram. É pelos olhos da fé. Nós lemos a palavra e nós começamos a conhecê-lo mais e mais, e experimentamos uma intimidade profunda com Ele. Isso nos move o coração à oração. Essa santidade então se desenvolve em nossa conexão à união com Cristo. Os puritanos enxergavam isso muito bem. Eles não viam a santificação, como escreveu o Bick, como um esforço humano isolado, mas como o fruto natural da união com Cristo pela fé aplicada pelo Espírito Santo. Assim, irmãos, a santidade é inseparável do Evangelho de Jesus. Não é uma obra que fazemos para ganhar Cristo, mas é fruto da graça de já pertencermos a Ele. Ele está em nós, Ele está em nosso meio.
Vocês lembram que Hebreus capítulo 2 diz? Hebreus capítulo 2 diz que Ele está em nosso meio quando nós adoramos o Pai. Ele declara os louvores de Deus na presença dos irmãos. Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele morreu por nós quando éramos seus inimigos, para que fôssemos feitos filhos de Deus. E Ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. Não há santidade, então, sem união com Cristo. Terceiro e último lugar, santidade, segundo a Bíblia, ela não somente é experimentada de maneira pessoal, na vida do crente, mas ela é experimentada de maneira pactual, no meio do povo de Deus, de forma coletiva, comunitária. Deus não salvou indivíduos somente. Deus formou para si um povo santo. 1 de Pedro capítulo 2, por favor. Vejam comigo. Eu sei que vocês conhecem essa passagem, eu queria só reforçar aqui meu argumento. 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Notem, toda essa linguagem é tomada da Bíblia que os apóstolos tinham em suas mãos na época do Antigo Testamento. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus então não salvou apenas a mim e a você para que vivêssemos as nossas vidas particulares, individualmente falando. Isso se tornou muito comum, se agravou com a pandemia, quando muitos cristãos se deixaram enganar pela palavra dos governantes que diziam, o governador do meu estado mesmo disse, vocês não precisam se reunir em igreja não, vivam sua fé particular. Ele queria até dizer lá como a gente deveria celebrar a ceia. Veja só. Não, viva a sua vida. A ideia é, seja crente individual, tenha seu altar em casa, faça seu culto em casa, e muitos se deixaram levar por esse engodo. Não, nós precisávamos orar para que tudo aquilo passasse, e que nós pudéssemos voltar a congregar. Crentes sentiam saudade da casa de Deus, e isso era bom, mas muitos esfriaram, achando que realmente eles podiam ser crentes, sem fazer parte de um povo. Isso não existe, não. Se você é filho de crente, está aqui, e só está aqui porque seu pai está lhe trazendo, eu queria dizer uma coisa para você. Ainda que você depois vá embora, seu pai um dia lhe apresentou a Cristo por meio do batismo, você pertence a Ele em aliança, você vai fugir, Ele vai te pegar. Você pertence a Ele? Tem jeito não. Uma moça uma vez, em rebelião lá na igreja, disse assim, eu não creio mais na fé dos meus pais, eu não quero mais saber de igreja, eu não suporto o pastor ouvir o senhor não, quando o senhor prega, eu tenho raiva, quando o senhor fala que Deus criou homem e mulher, e esse negócio todo e tal. E eu ouvi, eu disse, minha filha, eu sei que você está querendo tomar essa decisão, você quer seguir o seu caminho, mas eu podia orar por você no final, antes de você sair da minha sala. Ore, pode orar. Senhor, ela é tua filha. Os pais um dia apresentaram ela ao Senhor. Ela é herança do Senhor. O Senhor promete abençoar o seu povo até 1000 gerações. Mas há maldições para aqueles que o rejeitam. Que essas maldições caiam sobre ela. Se ela não se arrepender, que o Senhor faça com que a sua mão pese sobre ela. Ainda que ela volte como pródigo um dia, com fome, suja, para a casa de seus pais. Ela abriu o olho,
Ela foi embora, nunca mais voltou com raiva, mas ela ouviu aquilo que ela sabia. Seus pais ensinavam, ela aprendia na igreja. Você não consegue quebrar uma aliança com Deus fácil assim não. Você é adulto sendo crente, eu não quero mais saber de igreja, o Senhor vai atrás de você. Os filhos, o Senhor vai atrás também, pertence a Ele, é povo dEle. Aquilo que às vezes a gente não dimensiona, Ele sabe muito bem. Lembre-se, começamos a ler 1 de Pedro, não foi qualquer coisa que comprou esse povo. Não foi qualquer joia desse mundo que foi paga para libertar esse povo. Aquele que não era pecado, ele se fez maldição por nós. Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, derramou o sangue precioso dele. Você acha que o Senhor não vai cobrar isso? Ele vai cobrar. Agora, ele vai atrás porque ele ama. E os pais não devem deixar de insistir e orar por seus filhos, caso tenham se afastado, com base nessa aliança. Senhor, eles são seus, o Senhor fez a aliança com eles, não permita, Senhor, que eles continuem longe, mas traz, Senhor, eles à tua presença novamente. É assim que a gente deve orar. Às vezes a gente esquece, né? É a vida dele. Não, clame com base nessa aliança. Há uma união nossa, da nossa casa, com os nossos filhos. Um dia cremos e devemos continuar a crer. Crê no Senhor Jesus, Filipenses, Atos 16. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo então diz que a igreja de Deus, ela é formada pelos santificados em Cristo Jesus. Quando ele escreveu aos Coríntios, ele diz, eles foram chamados para ser santos. Então, por definição, a igreja de Cristo é uma assembleia de santos, ou seja, gente separada para Deus. Quando Paulo fala da imagem do marido e da mulher refletindo Cristo e a igreja, ele diz que Cristo se entregou pela igreja para santificá-la, purificando pela lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa e irrepreensível. Qual é então o alvo da obra redentora do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo? É a santidade da igreja. O sentido, irmãos, disso é tão importante que nos lembra que a santidade, ela deve permear todas as esferas da vida do povo de Deus, o seu culto, a disciplina da igreja, a comunhão da igreja, a vida familiar, o seu testemunho perante a sociedade. Os nossos pais espirituais enfatizavam que não existe divisão entre vida espiritual e vida comum. Ou seja, culto, trabalho e lazer, tudo deve ser feito na presença de Deus, diante de Deus, da face de Deus. Cuidar então das almas não inclui apenas instruí-las na doutrina, mas um esforço em oração dos líderes espirituais da igreja de encaminhar as ovelhas de Jesus a uma vida santa e ordenada por Deus. Um puritano dizia assim: aquele que separa conhecimento de santidade não apenas, ele possui apenas a forma de piedade. Aquele que separa conhecimento, doutrina de vida santa, ele possui apenas a forma, mas não o seu poder. Queremos o poder dessa vida santa, nós precisamos colocar em prática diariamente aquilo que a gente aprende. A santidade, então, no meio do povo de Deus, vai exigir disciplina mútua. O que é que a Bíblia diz? Exortação fraterna, correção amorosa, encorajamento mútuo. Nós precisamos exercitar isso na igreja. Uns pelos outros. Quando um está faltando, procurar saber o que aconteceu. Quando um está em falta, o exortá-lo em amor. Encorajar quando alguém está desanimado. Esse trabalho, irmãos, envolve então o desenvolvimento, o crescimento em piedade. Eu citei Hebreus 10 aqui para você e queria lembrar que lá também há uma instrução para que haja estímulo ao amor e às boas obras. Hebreus 10 fala sobre isso. Para que não deixemos de congregar,
mas nos encorajemos uns aos outros, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Então, qual é o chamado para mim e para você nesta manhã? Eu sei que você sabe, me permita enfatizar novamente, nós somos chamados para ser um povo santo, visivelmente distinto do mundo. E assim, notem, qual é a distinção mais clara que nós podemos testemunhar? É aquela que muitas vezes nós temos vergonha de dizer: Cristo é Senhor. Cristo é Senhor. Nós precisamos dizer isso. Nós precisamos lembrar que todos os reinos do mundo pertencem a Ele. Nós precisamos lembrar que nenhum governante está acima dele, nenhum homem, por mais poderoso que seja. Cristo é Senhor e nós vivemos pautados pelas regras e o ensino de seu santo evangelho. E buscamos isso para agradá-lo, vivendo vidas santas em sua presença. É uma vida de comunhão, é uma vida onde estamos unidos em um testemunho poderoso do evangelho. Essa deve ser a nossa maior busca e preocupação enquanto cristãos. Se nós observarmos bem, a história da igreja vai nos mostrar que os nossos pais espirituais sempre buscaram unir doutrina e piedade em busca de uma vida santa. Eles buscavam fazer isso glorificando a Deus em todas as áreas da sua vida. Não saindo daqui e durante a semana sendo alguém diferente, mas sendo animados mais uma vez na casa de Deus para continuar lá fora sendo o que somos aqui dentro, gente crente, gente que teme a Deus, que ama ao Senhor Jesus Cristo, que ama os irmãos, que ama até os inimigos como Jesus mandou, estando dispostos a servi-los caso necessitem. É o que devemos buscar, meus amados irmãos. Caminhando para o final, eu queria lembrar que isso é refletido em nossos padrões de fé. Nossa confissão de fé, por exemplo, quando fala sobre a santificação, diz que os que são eficazmente chamados e regenerados têm um novo coração e um novo espírito criado neles. São santificados de modo real e pessoal pela virtude da morte e ressurreição de Cristo e pela habitação do Espírito Santo neles. Veja que os nossos documentos de fé nos ajudam a estudar e a entender a essência da vida cristã. É como se fossem mapas de piedade, conduzindo a igreja de Cristo no caminho da gratidão, no caminho da obediência. É o que mais precisamos, irmãos, nos dias atuais. O que nós estamos percebendo hoje em nosso país, atualmente, é que o moderno movimento evangélico tem separado essas coisas e nisso nós perdemos o poder de testemunhar. Quanto mais escândalos acontecem na vida de líderes e também de membros da igreja, de homens de destaque que, na verdade, não conseguindo unir doutrina e piedade, eles acabam revelando que verdadeiramente são desafios que temos como igreja, desafios que esta igreja tem nesta cidade. É justamente disso que precisamos. Não daquilo que normalmente nós ouvimos: eu quero fazer negócio com o crente, porque ele cumpre a palavra. Eu não vou para aquela igreja, porque naquela igreja está falando de tal, e eu sei quem ele é, no trabalho, no dia a dia. Eu não quero seguir os passos do meu pai, porque eu sei quem é meu pai durante a semana, como ele trata a minha mãe e como ele trata os meus irmãos. É sobre isso que o tema desta manhã aborda. Como nós temos buscado uma vida de santidade, se nós não temos buscado aplicar a doutrina da palavra em nossa vida diária? Quais são as aplicações então para nós, além das que eu já trouxe? A doutrina da santificação, ela vai nos ajudar a lutar contra o mundanismo. De que maneira? Nos levando a rejeitar os padrões do nosso tempo, porque o que eles mais têm promovido? Impureza, consumismo e o relativismo da verdade. Se lutamos contra o mundo, nós vamos buscar vidas santas semelhantes àquela ensinada na palavra.
Viveremos como cidadãos do reino dos céus em meio a uma cultura quebrada pelo pecado. Há também uma orientação clara aqui que vai nos ajudar a lutar contra o individualismo. A santidade, segundo a Bíblia, não é um projeto para a gente viver solitário, mas a igreja deve cultivar a disciplina, a comunhão, o amor fraternal, crescendo junto ao irmão na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A doutrina da santificação também nos motiva à prática da piedade. De que maneira? Ore sem cessar, leia e medite na palavra de Deus. Às vezes a gente só deixa para fazer isso no domingo, não é bom. Deve ser o nosso alimento diário. Catequize os seus filhos e busque ensiná-los o caminho da fé. Estabeleça a devoção familiar como base dessa piedade em sua casa. O seu filho vai refletir durante a semana aquilo que você reflete em casa. Eles olham muito mais por imitação, quando são novos, do que aquilo que nós falamos. É importante lembrar isso. Quarto lugar, a santidade da igreja também vai promover testemunho público. Isso se tornará uma defesa da fé extremamente poderosa em nossos dias. O mundo poderá até contestar a nossa teologia, mas não irá ignorar que temos buscado viver assim como Jesus Cristo viveu. Uma vida transformada, uma vida santa. Nós não vamos viver como aquele que chega no trabalho dando a paz do Senhor e depois ele não faz as suas tarefas. Ele falta demais. Ele chega tarde e sai muito cedo. Ele é preguiçoso. Ele é mentiroso. Uma vida transformada será tão impactante que os homens podem até dizer: eu não acredito em nada do que você está falando, mas eu não posso negar que você tem buscado viver aquilo que você prega. Qual é a conclusão, irmãos, para a gente? A santidade, então, é a marca visível de uma igreja cristã. A igreja reformada sempre prezou por isso. Tiago nos lembra que uma fé que não se traduz em piedade é uma fé morta. O chamado do apóstolo Pedro para nós hoje, ele é extremamente atual. Sede santos porque eu sou santo. É um dom de Deus a santidade, é um fruto da nossa união com Cristo e da obra do Espírito Santo em nossa vida, mas também é nosso dever. Uma vez crente, eu preciso buscar de coração, na dependência do Espírito, em minha vida, obedecer ao Senhor. E a minha resposta de gratidão ao Deus que me salvou será buscar ser santo assim como Ele é. O que realmente é santo é o mais feliz de todos os homens. E sabem por quê? Porque quanto mais buscamos uma vida santa, nos aproximamos mais do nosso Deus. É a fonte de toda a felicidade, da verdadeira felicidade. Então, irmãos, que cada um de nós nesta manhã, como crentes individuais, como famílias pactuais, como a igreja presbiteriana de Minasul, busquemos viver na presença de Deus, diante de Deus, de sua face, com sinceridade de coração, cultivando a santidade, que é uma marca distintiva da nossa tradição reformada, que não seja apenas algo que nós dizemos da boca para fora, faz parte da nossa herança, mas que seja algo que busquemos viver de maneira experimental. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a sua face em oração. Ó Deus santo e misericordioso, Tu mesmo nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz e nos santificaste em Cristo Jesus. Nós confessamos diante de Ti, Senhor, a nossa fraqueza, a inclinação do nosso coração para o pecado. Nós imploramos, Senhor, o perdão que vem pelo sangue do Cordeiro e suplicamos o poder renovador do Teu Espírito. Concede-nos, Senhor, nesta manhã,
que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas também praticantes, vivendo em santidade e em amor fraternal. Purifica-nos de todo mundanismo e concede que, como igreja, sejamos testemunhas vivas da Tua graça diante do mundo. Santifica, Senhor, nossas famílias. Fortalece, Senhor, nosso trabalho. E guia-nos em cada vocação para que tudo seja feito na presença de Deus, diante da face de Deus. Faze-nos crescer em piedade, oração e obediência, para que sejamos conformados à imagem de Cristo nosso Senhor e que no dia da Tua vinda, ó glorioso dia, sejamos apresentados irrepreensíveis com todos os nossos irmãos, os santos na eterna e gloriosa cidade de Jerusalém. Por Jesus Cristo, nosso único Salvador e Mediador, é que nós pedimos isto humildemente, Senhor, e oramos. Amém. Amém.